amanhã o Coritiba vai enfrentar o Remo. Dá até pra gente começar falando um pouco do Remo, que é o reencontro aí do Coritiba com o Português, né? Antônio Oliveira, que tem rodado bastante pelo Brasil, agora está no Remo, um pouco instável lá, né, César? Sempre rondando ali para entrar no G4, mas acaba não entrando. Até empatou em casa a última partida. Mas é o reencontro aí do Coritiba com o Português, César. Você sabe de uma coisa, Thiago, Nilson? O português, cara, é impressionante, né? Esse cara, ele tem, como diria o filósofo, ele tem bons agentes, né? Porque o cara não fica desempregado, meu. O cara sai de um time e vai para outro, sai de um time e vai para outro, ele afunda um time e vai Será que para é por outro. causa do sotaque, César? Que daí ele sempre consegue ser empregado? Acho que é por causa do Mas de, sotaque. mas de qualquer maneira, não entrando ainda no jogo de amanhã, mas falando um pouco do Remo aí, Thiago, Nilson, a galera que está com a gente, eu não sei vocês, cara, mas quando você fala assim, César, aponta 4 times que vão subir. Eu, particularmente, venho apontando já há um bom tempo, eu aponto Coritiba, Goiás, Novo Horizontino, e sabe qual é o meu quarto time, cara, de opinião para subir? Para você puxar assim é o Remo. O Remo. O Remo não é nem a Chapecoense, que está no G4 nesse momento e que está empatando agora com o Atlético, né? Geladinho na esquerda lá para o Atlético. Pois né, tá lá. Rodrigo Gelado está lá, né? Então eu tenho ponderado o Remo como uma das 4 equipes, Nilson, que eu penso que vai subir, cara. Para mim não vai ser a Chape, não vai ser Criciúma. Achei por um período que até poderia ser o CRB, mas eu ainda acho que o Remo tem essa condição. Por isso que amanhã é uma daquelas pedradas que a gente vai ter dentro do segundo turno aí. Agora, com o português ali, né, meu amigo, é fio desencapado o tempo todo, né? Mas eu acho que você fala que é um dos teus favoritos para o acesso, né, César? Eu acho que pelo elenco ali, que tem alguns jogadores que Isso, têm se destacado, né? A gente até estava vendo as exatamente. melhores notas ali, ó, o Nilson voltou aqui, ó. Boa. Nilson, Desculpa. então vou passar para você ali, ó. Carrinho ali. Não, tranquilo. Acho que o César falava ali que um dos times favoritos para subir é o Remo, muito pelo elenco ali do Remo, né? Até estava vendo as notas do SofaScore, a maior nota, inclusive, é do goleiro deles, o Rangel ali, tem feito boas Muito bom apresentações. goleiro, hein? E fora o Rangel ali, que eu acho que se for ver só a questão do ataque ali, é o melhor jogador dos atacantes dessa Série B. É ele na frente ali também, o Pedro Rocha, né? Então é um time que não é só força da torcida, camisa, tudo, é um time ali que é qualificado também, né, Nilson? Sabe que o Remo tem um baita ataque, acredito, né? O Pedro Rocha, eu sempre gostei desse jogador. Ele surgiu no Grêmio, se não me engano. Foi muito bem, depois foi para o Spartak Moscou, daí voltou para o Cruzeiro. Mas é um jogador, um artilheiro nato, assim, né? Tanto que o Remo, para mim, do meio para trás ali, tirando o goleiro, que é o Pedro Rangel, que para mim é o Marcelo Rangel, que para mim é um baita goleiro, eu acho que é um time comum, assim, mas Pedro Rocha se destaca ali na frente e o Remo vem fazendo uma campanha legal. Se bem que com o Antônio Oliveira, eu acho que fica minado, né? Eu vi o último jogo contra o Botafogo de São Paulo deles, e essas derrapadas em casa aí, contra esses times É complicado ali, né? Até estava esperando uma vitória do Remo ali, mas não foi o que aconteceu. César, amanhã também tem expectativa para grande público na torcida adversária ali. E a gente viu na partida contra o Paysandu que os caras têm vindo para cá, não só vindo para cá, eu estava conversando com mais pessoas que tem bastante paraenses que estão morando na região de Curitiba também, né? Então tem uma torcida localizada aqui em Curitiba já das duas torcidas e vai ter um fator a mais aí que é essa pressão da torcida adversária. Lógico que o Coritiba vai estar lotado de mais de 32 mil check-ins, mas para uma Série B é difícil a gente ver a torcida adversária lotando, né, César? Acho que vai ter um ingrediente a mais aí amanhã essa festa das torcidas. Com certeza. Você falou muito bem, né? Curitiba, a cidade de Curitiba, eu acho que a gente aqui é suspeito para falar, mas é uma cidade que agrada quando você sai daqui, vai para outros centros e fala que é de Curitiba.
o pessoal fala muito bem da cidade, né? E é natural que você tenha pessoas de vários pontos do Brasil, e eu, coincidentemente também, Thiago, tenho amigos que vieram trabalhar, são do Pará, vieram se estabelecer aqui em Curitiba, ficaram aqui, alguns retornaram, né, para Belém, enfim, mas efetivamente você tem essa situação de que muitas pessoas migram para cá, ficam aqui, se estabelecem aqui, gostam da cidade. Tem gente que, apesar de ser do norte do Brasil, não gosta muito do calor, gosta do frio, e amanhã vão ter essa oportunidade de ver o seu time de perto, né, no Couto Pereira. Nilson, por outro lado, tem a torcida do Curitiba ali também, né? Mais de 32 mil check-ins ali, boa festa da torcida. A gente sabe que a torcida impulsiona muito o Curitiba, mas estamos a 3 jogos sem vencer em casa. Por que você acha que está acontecendo isso daí? Geralmente era o contrário, né? A gente vencia as partidas em casa e sofria para tirar o pijama e vencer alguma coisinha fora. O que você acha que se deve a essa mudança ali de cenário com o Curitiba vencendo fora e agora 3 jogos em casa sem ganhar? Pois é, você veja, o primeiro jogo que a gente ficou sem ganhar, a torcida estava proibida de entrar no estádio, né? Eu acho que foi contra o Paysandu, né? Império, né? Aquele jogo ali ficou até esquisito, o clima ali ficou meio estranho, parecia um... Eu costumo dizer, eu fui na Atletiba e, cara, assistir jogo lá na casa deles parece um teatro, meu. É muito diferente. Couto Pereira é estádio de futebol raiz, é outra coisa. E ali a gente começou com o Paysandu, a torcida não estava, e para mim aquilo ali deu uma baixada no ânimo dos jogadores, acredito eu. E logo depois tivemos ali contra o Chapecoense um jogo, até tivemos chance, a Chapecoense não chegou uma vez no gol do Coxa, acredito. E por detalhe, a gente precisa melhorar nosso ataque, né? Acho que isso é aquele pontinho final ali que dá a liga. Boa. Falando em ataque, dá pra gente começar falando aí da chegada do Rodrigo Rodrigues aí, que ficou com a camisa 99, vai ser o RR99 para estrear no ataque do Curitiba. Bom, César, a gente vinha nas transmissões ali já alertando, né? Curitiba precisava de um centroavante, que até o Will puxou essa frase clássica, né? Que quando joga o De La Torre a gente sente saudades do Coutinho, quando joga o Coutinho a gente sente saudade do De La Torre, mas acho que na atual situação ninguém tá com saudade de ninguém, né? A gente precisa de bola na rede, o time tem pontuado ali, mas é interessante o centroavante fazer o papel dele, né? E os dois têm ficado aquém do esperado ali, agora tem a oportunidade aí da estreia, não sei se como titular, daqui a pouco a gente até conversa quem pode ser o time titular, mas acho que vai ter a estreia amanhã do RR99. Pois é, tá com pinta disso acontecer, Thiago, mas você sabe de uma coisa, Thiago, Nilson? Eu tenho 48 anos, cara, eu não me dou mais o direito de me enganar. Para algumas coisas, eu não me engano mais. Para mim, o Rodrigo vai fazer aquele esquema de Brumado, do Chapeiro, do De La Torre e do Coutinho e do Yuri. Cara, não acredito que ele venha para solucionar nada. Antes até de falar dele, Thiago, me permita, e é muito legal participar das lives por causa disso, né, Nilson? Cara, a nossa esperança é o Piado Couto. A nossa esperança, apesar de um começo conturbado aí do Ronier, de uma geladeira para o Ronier, Thiago, os 2 gols contra o Novo Horizontino, meu amigo. Golaço. O segundo, então, Nossa, o cara tá procurando é um ele absurdo. até agora, né? Foi um absurdo. O primeiro foi de difícil arremate também, porque ele tira de um goleiro grande, né? E mete na bochecha da rede, né? Como dizem alguns narradores. O primeiro foi um lindo gol. O segundo, espetacular ali, de grupo, mas espetacular de explosão dele. Então, assim, não acredito com todo respeito, não acredito em dela. Vai pintar gol? Vai pintar gol. Tomara que pinte. Ah, amanhã o Rodrigo pode estrear e fazer, ir para a galera. Tomara que aconteça. Mas, cara, dentro de uma linha geral,
nós temos um treinador que não prioriza isso, cara. Então, eu acredito que a gente vai viver, repito, dos lampejos do Ronier, o que está excelente, né? Se o Ronier continuar fazendo o que fez contra o Novo Horizontino, vamos para a galera, né? Mas eu acho, César, que nesse segundo turno, principalmente, eu acho que o Coritiba tá diferente, tá com uma atitude diferente. Se você pegar, o Coritiba não é um time que dá chutão. É um time que vai trabalhando a bola e consegue chegar até, pelo menos, a uma ação ofensiva. O que tem falhado mais o Coritiba? Eu acho que é na parte de finalização e principalmente na questão dos centroavantes, questão de posicionamento. É o que eu tenho cobrado isso em várias lives ali. O De La Torre, por mais que se mexa ali, mas eu acho que ele não tá no lugar certo na hora que tem que finalizar, por isso que essa bola não chega para ele. E o Coutinho, daí eu acho que ele tá até abaixo do De La Torre, porque é um cara que aceita a marcação dos zagueiros muito facilmente. Não é um cara que dá opção, não é um cara que abre espaço e o centroavante faz parte, não é só chutar a bola para o gol, ele tem que achar esse espaço. E eu falo quase toda a live aqui. Parece que bola parada só zagueiro pode fazer. Não, o centroavante tem que fazer gol de bola parada também, de escanteio, de cobrança de falta ali. Então, acho que os centroavantes têm deixado a desejar. Mas eu acho que é só nesse segundo turno. No primeiro turno, eu estava com o mesmo discurso de você, César. Acho que o Mozart estava mais fechadinho, tentando jogar ali por uma bola, né? Priorizando muito mais. Mas eu acho que a partir do jogo contra o Vila Nova, que a gente viu um time indo para cima nos primeiros minutos e depois, mesmo jogando com um a menos, tendo situações ofensivas, eu acho que para esse segundo tempo o Coritiba começou a se acertar. E eu acho que a peça que falta ali não é só o centroavante, mas também o nosso ponta esquerda, que a gente até vai discutir mais para frente quem que vai jogar nessa ponta esquerda, mas eu acredito que é a peça que faltava ali mais o centroavante, mas não é o atacante dos meus sonhos. Mas como você puxou um nome ali, vou comentar até essas. Eu acho que pelos vídeos que eu vi ali também, não era um jogador que estava no meu radar, obviamente ali o Rodrigo Rodrigues, no futebol da Tunísia, né? Mas pelas características que eu vi no jogo, eu acho que ele tem um pouco de Brumado ali. É um cara que puxa o jogo, vem buscar esse jogo como o Brumado fazia, mas também tem uma presença de área. Eu acho que não é um cara que é de tanta tabela como tenta fazer ali o De La Torre, ou só de finalização, como se esperava do Coutinho, mas é uma mescla dos dois com um porte físico mais avantajado, como era o Brumado. Tem um comentário aqui que eu achei interessante do Marlos, aqui ó, grande Marlos, ó, tava com o boné do Sou Chefe ali hoje de manhã. Via coletiva do Mozart contra a Chape, ele menciona que o Dalpozo conseguiu fazer a leitura do nosso jogo sem a bola. Acho que num 5-3-2. Vocês acham que o Mozart vai adotar outra formação por já estar manjado a formação do Coxa, com ou sem posse de bola? Acho que amanhã pode ter alguma mudança. Eu acho que essas dúvidas que Curitiba tem é se vai de Zeca ou Coser, né? Porque eu acho que o João vai jogar ali pela esquerda, muito pelo jogo que ele fez na última partida, jogou muito bem, é o que a gente esperava do João já, né? Que a gente torcia pelo João ter uma oportunidade e jogar bem, aconteceu na partida passada, eu acho que ele vai jogar. E eu não sei não, vendo a lista de relacionados, até passar depois, mas eu acho que pela quantidade de zagueiro, acho que vai o Coser em vez do Zeca amanhã. O que vocês acham? Bom, primeiro, falar do Coser. Cara, o Coser, ele é impressionante, cara. Para mim, o cara joga de terno. Entendeu, Thiago? Gosto muito. Não é um cara espalhafatoso. Não é um cara, não é um cara espalhafatoso nem no jeito do boleiro ser, se é que vocês estão me entendendo, e nem dentro das quatro linhas. É um cara que joga por grupo. Acho um cara sensacional, só que com uma zaga com Maicon e Jaci, infelizmente não vai sobrar para ele ser titular, né? E eu acho que o caminho, se você falar assim para mim, pô, César, mas e aí? E para amanhã, o que você faria? Bom, eu iria com o Joãozinho, obviamente, na esquerda, que também foi muito bem contra o Novo Horizontino, diga-se de passagem. E, cara, eu vou tentar eu vou tentar fazer a leitura do glorioso Mozart, Thiago. E eu acho que ele vai privilegiar os caras de confiança dele, cara. Ele vai voltar com o Zeca, e o Zeca vai ser o lateral direito do Curitiba amanhã. É o que eu tô achando. E eu já acho que vai com o Coser. Eu acho que ele foi muito bem no último jogo, e ali ele protege bem e deixa o João jogar, né? Acho que
O João apoia muito bem, né? Tem feito boas partidas aí. Colocar a lista de relacionados aqui, ó, César, porque daí vamos fazer um exercício aqui, ó. Que o Coxa vai com 2 goleiros, o Pedro Morisco e o Pedro Rangel. Aí os laterais vai ser o João Almeida e o Zeca, 2 laterais só. Aí os zagueiros, ó, a gente tem o Guilherme Aquino, Jaci, Maico, Rodrigo Moledo e Thiago Coser. Então eu fico pensando, pô, se ele vai com o Zeca e vai com 2 zagueiros só, que é o Jaci e Maico, ele não ia levar 3 zagueiros para ficar no banco de reserva, César, eu acho. Então, eu tô achando que ele vai jogar com o Thiago Coser para ficar com esses 2 jogadores no banco de reserva. Mas seguindo na nossa lista, então, aqui os meio-campistas Carlos de Pena, Felipe Machado, o Giovani, Josué, Seba Gomes, Vini Paulista e o Alisson. Atacantes Cleison de la Torre, Everaldo, Gustavo Coutinho, Lucas Ronier, Nicolas Careca e Rodrigo Rodrigues. Então, aí a estreia de Rodrigo Rodrigues. Tem a possibilidade também de jogar com todo mundo aí, cara, e tirar esse ponto esquerdo que o Curitiba não tem rendido também. Então, às vezes, será que ele não tá imaginando, em vez de jogar o Coser ali pela direita, fazer um esquema com 3 zagueiros, mesmo e com 2 alas ali, sendo o Joãozinho como esse ala esquerdo e o Ronier pela ala direita aí, Nilson? Será que tem essa possibilidade? Olha, Tiagão, eu acredito ainda na escalação do último time lá. Contrariando um pouco o César ali, mas eu acho que pelo João ser bem ofensivo, né? Eu acredito que ele vai de Coser ali. Assim como o Bruno Melo é um excelente jogador, como o César falou, e um líder em campo, né? Mas ele faz um papel de terceiro zagueiro pela esquerda, né? Ele faz um lateral mais defensivo, na verdade, né? Então eu acredito que ele vai de Coser ali. E na frente, eu acho que vai o Cleison ali, na verdade, pelo lado esquerdo. Não sei, é um time bem previsível na minha visão. Então, ó, tirando essa dúvida aí do Coser ou Zeca, então o Coritiba vai com o Morisco no gol. Aí, para lateral direito, a gente vai ficar nessa dúvida aí até amanhã. Acho que muito por conta da lista de relacionados, senão eu tava com o César ali também. Mas Michael e Jaci na zaga. Na esquerda, o Joãozinho permanece. Felipe Machado, Seba e Josué, os 3 jogadores de meio campo. E na frente, então, Cleison, o Ronier, e na frente eu acho que entra ali de titular o De la Torre, né? Mas eu acho que no segundo tempo o Rodrigo Rodrigues, né? Para mim vai De la Torre. No segundo tempo ele vai testar o Rodrigo Rodrigues, acredito. É verdade. Deixa eu ver alguns comentários aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tio do Sorvete perguntando se a gente já falou a bomba no Telegram. Não, no Telegram o pessoal sabe o assunto ali da nossa bomba que a gente vai soltar. A gente tá só esperando recuperar nosso canal aí, que tem uma bomba grande aí, César e Nilson. Vou contar para vocês depois ali, mas tem algo ali que pode mudar ali os rumos do Coritiba, mas não é algo urgente agora também, então dá pra gente esperar mais uns dias. A gente quer voltar com o nosso canal, até porque a gente precisa voltar com o nosso algoritmo lá, com o nosso engajamento, né? Então, quando a gente voltar com o nosso canal, a gente vai soltar essa bomba aí, lógico, com o Rogério no comando do furo. O furo sempre é do homem.